vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Estou aqui só como seu instrumento, Pai. Que o Senhor me use, céus abertos aqui, Pai. Céus abertos para o Senhor agir, Pai. Que o Senhor possa consumir o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente, com tudo aquilo que o Senhor tem aqui. Agora, Pai, amém, Jesus. Queridos, nós vamos caminhar aqui agora entre Atos 1:8 até Atos 2:42, mas eu quero lembrar o que é um pouco essa passagem, que eu acho que por vezes a gente não lembra. Aqui em Atos 1:8 nós temos um Deus ressurreto há 40 dias e que antes disso ele morreu e que antes disso ele foi crucificado. Amanhã é Páscoa, né? Então um Deus que foi crucificado, morreu, depois do terceiro dia ele ressuscitou e trouxe essa passagem aqui de Atos 1:8, que é uma promessa. Atos 1:8: mas receberei o poder ao descer sobre vocês, a descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Passado esse tempo, pouco tempo depois, Jesus ascendeu ao céu. E aí tem o cumprimento da promessa dele, que é Atos 2, de 1 a 3. Copiando aqui a ministração do pastor Eri. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E aí nós chegamos aqui aonde a gente vai discorrer um pouquinho mais, que é Atos 2:42. E aqui a gente vai para a prática. Atos 2:42, e vai até 43. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios do temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Amados, aqui a gente tem uma igreja avivada. Há pouco tempo tinha se passado o Pentecostes e o Espírito Santo havia derramado sobre aqueles apóstolos. E acho que eu vou dividir aqui em 3 pontos principais o que ele traz dessa igreja queimando por Jesus, que é o primeiro, é o ensino da palavra. O próximo é a oração. O próximo é comunhão e partir do pão. E o outro é oração, sinais e maravilhas. E é interessante que eu estava refletindo muito em cima de uma palavra e entendendo o que Deus queria para esse momento aqui. E tudo aquilo que eu tenho vivido, que nós vivemos como missões, missionário no campo. E tantas revelações foram feitas em nós e através de nós. E eu entendi aqui, como alguns já falaram, a igreja começou a se organizar, eles começaram a se organizar. Então, espera um pouquinho, eu preciso ensinar, eu preciso atender essas pessoas que estão tomadas pelo amor de Deus, e tem pessoas precisando, e a gente precisa clamar ao Espírito Santo para entender tudo isso dele. E é muito interessante porque tudo isso a gente tem feito aqui hoje também. A gente tem ensinado,
tem a escola, né? Que vocês estão criando aqui, já criou a escola. Nós temos o dia de ensino lá também conosco. Nós temos a comunhão e o partir do pão. Naquela época, todo mundo sedento, vendendo tudo para participar e auxiliar aqueles que não poderiam. Aqui dentro de tudo isso também nós temos, né? Quantas vezes a gente foi entregar a feirinha lá em Souza, né? Como é bom essa comunhão e a oração, sinais e maravilhas. É muito interessante porque essa igreja aqui era, como o Mateus também trouxe, perseguida. E a gente entendendo aquela galera pegando fogo, mas sabendo que podia morrer, podia ser presa, mas orando e clamando a Deus. E é interessante quando estava falando o pessoal de Souza vindo para cá, que luta, intercedendo, o pastor Lindomar falou, a gente grudou lá no ônibus, e vai cair por terra tudo isso que está ruim aqui, a gente vai chegar. Como é importante a gente entender esse tempo de oração e sinais e maravilhas. É muito interessante porque o mundo não entende aquilo que nós vivemos. No início a gente estava indo para as missões e voltava, e aí o pastor Kamal levava a gente lá para frente e falava, vamos lá dar os testemunhos. E, eu fui para lá e não sei quem levantou porque não andava mais. Eu peguei e grudei ele estava com doença de Chagas e melhorou. A gente orou lá para uma senhora e ela voltou a enxergar. Foi muito interessante, que a gente chegava lá, eu falei, isso aí tem que passar na Globo. Não é possível, a Globo agora não é muito bom passar, mas falou, tem que passar na Globo isso. Como é que o mundo não entende e não vê isso? Mas todas essas estruturas foi a construção para a igreja. Eu estava refletindo muito nessa organização. O que nós temos aqui hoje foi por alguém. A gente fala muito aqui do pastor Eri, da pastora Gorete, o pastor Kamal e a pastora Cléo. Mas teve alguém que levou o evangelho para eles, para que isso acontecesse aqui hoje. Teve alguém que tocou no seu coração. Teve uma igreja que orou, que se estruturou, campo para tocar na sua vida. E isso transformou a minha vida. O que nós fazemos aqui como missões transformou completamente a minha vida. E eu falo muito, né? Aquilo que a gente vive em 10, 11 dias em missões é como se fossem 10 anos. É muita coisa. As pessoas precisam viver isso. Essa é a verdade do Evangelho. E a minha conversão e a sua conversão, ela foi estruturada dentro disso. Dentro de ensino, dentro de comunhão, partir o pão, oração, sinais e maravilhas. E eu preciso trazer um testemunho para vocês aqui. Um testemunho da minha conversão. Minha conversão genuína foi no encontro com Deus. Vocês fazem aqui também, né? E o pastor Kamal fazia lá no sítio dele. Engraçado que eu lembro do piso até hoje, né? De tanto chorar. Ali a minha vida foi completamente estragada. Totalmente destruída. Porque eu não entendia, logo que a gente foi para a igreja,
foi um encontro com Deus. Eu não sabia nada de evangelho, nunca tinha lido a Bíblia. E foi muito interessante que logo na hora, não sei se faz mais isso, lá não, nós não fazemos. Uma parte aqui fica quem ora em línguas e aqui quem não ora. Eu falei, eu não sei nem o que é isso, então eu vou ficar do lado de quem não ora mesmo. E foi muito interessante, porque começou, não, fica aqui, aí começou a clamar. E quando eu me vi, eu estava no chão, tomado pelo Espírito Santo. Lágrimas, como eu falei, eu lembro lá do piso até hoje. Tentando falar e não saía nada, né? Porque você fala, meu Deus, o que é isso? E Candaraçala e só sai línguas estranhas. E você fica por horas tentando falar alguma coisa e não sai nada. E é muito interessante isso, porque é esse poder que estraga completamente as nossas vidas. É esse poder, esse amor que transborda e a gente nem sabe o porquê. Tem pessoas orando e intercedendo mas você é separado de forma muito preciosa. E eu queria fazer uma dinâmica com vocês para vocês entenderem bem o que aconteceu comigo. Pode ser? Amém? Vocês comeram muito? Tá? Ninguém está com sono aí não, né? Boa. Então vou falar para você fazer o seguinte. Põe a mão no chão aí, põe o dedo no chão aí agora. Isso. Olha, colocaram o dedo no chão? Não, pode levantar, volta com o dedo. O dedo vai estar sujo aí, deve ter um grão de areia, alguma coisa. Olha pro dedo. Tem um grão de areia, alguma coisa aí? Tem? Uma sujeirinha, alguma coisa, tem? Amém. Fica com o dedo aí, hein? Deixa essa sujeirinha aí. Queridos, a hora que eu caí, eu vou colocar o meu aqui também. Nós vamos interagir com esse grão de areia aqui, tá? Vocês estão dispostos? Amém? Talvez eu tenha passado 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, não tenho ideia. Mas eu sei que eu era esse grão de areia aqui. E é como se você fosse Deus, no seu tamanho. Deus me permitiu olhar para Ele, primeiro dentro da sua grandiosidade. Não me deixem cair, hein? Vocês estão aqui? No dedo? Eu estou aí no dedo de vocês. Deus me permitiu primeiro ver o quanto eu sou miserável, pequeno, perto dele. Só que eu queria que vocês agora, vocês estão com o dedo aqui? Quem deixou cair, pega o outro aí. Põe o dedo no chão e pega, que a gente vai interagir com isso aí que está no dedo de vocês. Você imagina que isso é uma pessoa. Amém? Então quero que vocês penteiem o cabelo dessa pessoa aí que está no dedo de vocês. Vamos? Não, o que está no dedo. Isso aqui, ó. Penteie o cabelo dela aí. Quem tá? O Ed. Ed, troca a fralda aí dessa fuligem aí que está no dedo. Queridos, como é que alguém pode amar uma fuligem? Me explica. Não
tem como. Que Deus é esse que ama um grão de areia? É inexplicável. Que Deus é esse que cuida de uma formiga, de um grão de areia? Que Deus é esse que ama, que te carrega no colo? E aí minha vida estragou. Estragou porque você tem o amor de mãe, você tem o amor de esposa, mas esse amor, ele é inexplicável. E que eu tenho, esse é o meu testemunho. Eu queria que vocês ficassem em pé agora, por favor. Fechem os seus olhos. Você já viveu esse amor de Deus? Aquilo que a gente está lendo aqui em Atos 1:8 e em Atos 2:42 é o que aconteceu comigo há 10 anos atrás, da mesma forma, com línguas, com uma fuligem. Quero que você feche o seu olho agora e lembre desse momento na sua vida, onde você foi completamente tomado pelo Espírito Santo de Deus. Lembre aquele momento que Deus transformou e estragou completamente a sua vida. Lembre aquele momento que havia uma pessoa autossuficiente, viciado talvez em pornografia, em luxúria, em drogas. Talvez uma pessoa com um casamento totalmente destruído. Lembre daquele momento onde você foi cuidado, onde o céu se abriu, onde de fato você pisou no Santo dos Santos. Onde você começa a querer falar e só sai línguas estranhas. Assim como eu, queridos, você já viveu isso ou você vai viver isso? E não há mais sentido nenhum na vida a não ser Jesus. Não há nada que nós fazemos, que nós pensamos, que não tenha Jesus enfiado em alguma coisa ali. Foi aberta uma ferida em mim e em você, que ela não se fecha. Ela não sara, ela não cura. Ela pode melhorar quando você está perto dele, falando dele, lembrando dele. Mas ela não se fecha. Ela pode melhorar se você estiver orando por alguém. Ela pode melhorar se você estiver consolando alguém. Mas há uma inquietude
desse amor que você viveu e vive por Cristo Jesus. Esse amor que foi tomado pelo seu coração. Aquela vida que continua tendo problemas, mas que você quer falar de Jesus Cristo para alguém. Isso é o que nós vivemos aqui hoje. E fica uma pergunta, né? Que loucura é essa? Que nos consome? Que loucura é essa que faz a gente sair lá dos Estados Unidos e vir aqui, no meio do Amazonas? Que loucura é essa que faz a gente sair lá da África e vir aqui para Brasília? Que loucura é essa que você só está feliz se você está falando de Deus para alguém? Queridos, não há mais razão nas nossas vidas se a gente não estiver fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Esquentando nosso coração para ir a campo falar de Cristo. Não tem sentido. Talvez você tenha tentado fugir disso algumas vezes, mas eu sinto te dizer, você não vai conseguir. Porque Deus te amou tanto, que é constrangedor você tentar a viver aquele velho homem. Não tem como. Você até tenta pensar em coisas erradas, mas não dá. Não dá mais. Porque só de pensar em alguma coisa que eu vou pensar de errado, aquele amor. Não dá mais. Não dá mais para ser errado. A gente tenta. Não dá mais para você trair a sua esposa, o seu marido. Não dá mais para você usar drogas. Não dá mais para você beber. Você está estragado. Você está ferido, machucado por um amor gigantesco que você nunca sentiu e nunca vai sentir por ninguém. Ninguém vai te amar desse jeito. Não tem como mais a gente olhar para alguém que não vive isso e não querer falar de Jesus para essa pessoa. Não dá mais para você ver alguém no mundo que não sente aquilo que você sente por Cristo. Não dá mais para entender como o mundo não quer viver isso que você tem no seu coração. É uma inquietude. Não dá mais. Nós já fomos errados, pecadores. Deus tomou a minha vida. Deus me chamou de filho. Deus me consumiu por inteiro. E não há mais sentido em nada na minha vida.
se não for Cristo Jesus. Queridos, talvez você esteja no Evangelho há muitos anos. Talvez você esteja indo para missões e por vezes tem tanta coisa que não dá certo, há dúvidas, dilemas, desafios. Mas aí você para e lembra do seu Pentecostes, você lembra da sua tomada pelo Espírito Santo. Eu falo, Pai, realmente você me estragou, porque eu não consigo mais não fazer nada por Ti, Deus. E aí a gente tenta explicar um pouco esse amor, a gente tenta explicar para nós mesmos aquilo que a gente vive, como que a gente vive. E eu estava buscando essa resposta. Pai, como é que eu posso trazer isso para a igreja e falar? Talvez 2 Coríntios 5,17 explique um pouco disso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aqui nós estamos na versão NVI mesmo. Quando alguém passa a estar em Cristo pela fé, isso assinala a restauração e o cumprimento do propósito de Deus na criação. Sua luz começa a brilhar no crente. Aqui nessa versão é nova criação. Há uma reorientação radical da vida que ocorre através de uma transformação. Quando uma pessoa se torna cristã, Deus reorganiza completamente a sua vida e altera a sua estrutura, pensamento, sentimento, desejo e ação. Queridos, você não é mais você. Você é Cristo. Você é Cristo quando você acorda, quando você vai trabalhar. Você é Cristo quando você vai dormir. Porque houve uma mutação. Houve uma mutação espiritual. A velha criatura foi embora e a nova criação veio. E ela veio para ficar. Aí a gente tenta explicar um pouco. Talvez seja isso. E esse relacionamento com Jesus, dentro desse transbordar de amor, a gente começa a compreender e caminhar. E a gente quer começar a entender o que está no coração de Jesus. Em João 15 fala o seguinte: já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo de amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi do meu Pai. Meus amados, amigo é uma via de mão dupla. Amigo é aquela pessoa que você ama, mas ela te ama também. Amigo é aquela pessoa que você fica preocupado com ela e ela também fica preocupada com você. Amigo é aquela pessoa que você está interessada nela, mas ela também está interessada em você. Ela está preocupada com você.
E se você escolheu estar aqui, nessa conferência de missões, é porque o seu relacionamento com Deus está muito mais maduro. Você aqui hoje como filho, você aqui hoje é como um filho que tem mais cuidado com o seu pai, querendo o melhor para ele, cuidando do bem dele, da sua igreja. Quando você tem um amigo e um pai verdadeiro, você tem a liberdade de perguntar: Jesus, como é que está o seu coração? Jesus, quais são os seus anseios? Pai, eu estou aqui nessa cidade, tem tanta gente sedenta de Ti, Pai. Me fala, por quem o Senhor está chorando e clamando, Jesus? Pai, qual é aquela família que o Senhor tem chorado? Qual é aquela vida que o Senhor quer que eu busque? Há um interesse genuíno de Jesus. Então você está muito mais maduro, porque não é qualquer um que pega um ônibus e fica 40 horas para chegar numa conferência. Não é qualquer um que sai dos Estados Unidos com 4 filhos pequenos e vai para uma terra que talvez você nem conheça. Não é qualquer um como você. Jesus te feriu, meus amigos. Jesus te machucou. Você está aqui hoje porque você quer saber o que se passa no coração de Jesus. E agora a dor não é só de Jesus, é sua também. O que dói no coração dele, dói no seu coração. O que ele vem clamando, grita aos seus ouvidos. E por vezes a gente resiste e fala: é isso mesmo, Senhor? É isso que o Senhor quer que eu faça? Tem certeza, Pai? Há uma inquietude porque a carne fala, né? As possibilidades são 0. Precisa haver um milagre, Pai, para isso. Mas temos um Deus que tudo faz. E Ele está clamando por aquela vida, por aquela terra, por aquele país, por aquela família. Então, se o Senhor está falando, nós vamos. Nós fazemos, nós queremos porque você quer, nós fazemos porque o Senhor quer que faça. Amados, nós temos que entregar os nossos desafios, dores, decisões nas mãos de Deus. Mas nós temos que entender também os anseios de Deus para o mundo através das nossas vidas. Jesus mudou completamente a nossa maneira de ver o mundo. Ele estragou a ver o mundo sem Ele. Não há mais propósito em nada sem Cristo Jesus. Jesus te feriu com uma ferida de amor e compaixão pelo próximo. Essa ferida não se fecha sem transbordar esse amor. Seus pensamentos, sentimentos, ações foram completamente modificadas por Cristo Jesus. Ele cuida, Ele orienta, Ele sara,
Ele nos dá o poder do Espírito Santo. E amados, tem muito de Jesus aqui mesmo. E eu estou falando isso porque a palavra não era essa. E nós precisamos... Vocês podem se sentar, por favor, fiquem à vontade. Nós precisamos lembrar por vezes que é impossível fazer tantas coisas. Mas para Deus nada é impossível. E tem uma coisa muito clara. Se você conseguir fazer, não é mais Deus. Deus tem que estar no meio do impossível. Deus tem que estar no meio dessa busca. E para Ele estar no meio dessa busca, a gente tem que entregar. E o impossível é dele. Você só está disponível. Então eu quero orar por vocês, queridos, por todos nós, que a gente vive no mundo, muitos aqui trabalham, e por vezes o mundo nos consome com a razão, nos consome com a lógica, e por vezes a gente retoma o antigo homem, mas não é mais isso. Há desafios, talvez com família, com trabalho. Aqui para os pastores e os missionários há desafios que não há solução. Mas em Cristo, queridos, com esse amor que só nós entendemos, tudo pode. Porque se está no seu coração, está no coração de Jesus. E se está no coração de Jesus, está resolvido. Então coloque o seu pé e deixe Ele colocar o resto. Faça o impossível e Ele vai agir. Pai, nós somos gratos, Jesus, por esse momento aqui, pelo seu agir. Não nos faça esquecer, Pai, o que o Senhor fez, faz e irá fazer por nós. Jesus, nos faça lembrar todos os dias esse amor imensurável que o Senhor tem pelas nossas vidas. Jesus, coloca o impossível nas nossas mentes. Nos faça apenas ter coragem, Pai, para agir. Não nos faça ter entendimento. Nos faça apenas ter vontade. Que realmente essa dor que está no seu coração, que esse anseio que está nos seus planos, venha cair de forma fervorosa nas nossas mentes e nos nossos corações, Pai. Que realmente aquelas pessoas que precisam de Ti não consigam, que nós não consigamos ficar sem falar de Ti, Pai. Então nos dê coragem para fazer o ID e testemunhar a Ti, Jesus, todos os dias, Pai. Amém, Jesus.